João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15. Nós vamos falar nesta noite sobre o perseverante e insistente amor de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse ele: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te guiará e te levará para onde tu não queres. Vamos orar. Pai querido, nesta noite tão agradável, com este clima, Senhor Jesus, que nos propicia estarmos acomodados, estarmos nos aconchegando, Senhor. Nós decidimos vir à Tua casa e decidimos nos acomodar e nos aconchegar em Ti. Ó Deus amado, esta é a opção da nossa vida. Este é o desejo do nosso ser, nos firmar por aquilo que a Tua palavra diz e não por aquilo que vemos ou que sentimos, Senhor. Sabendo disso, que nós estamos diante da Tua palavra, palavra viva, poderosa, maravilhosa, palavra que traz confronto e que traz purificação e que traz, Senhor, o desejo profundo do ser humano de Te conhecer e de Te buscar. Nós estamos diante de Ti neste momento. Que este acontecimento se faça presente agora na nossa vida, que nós venhamos com o nosso irmão Pedro compreender o Senhor, entender da Tua metodologia, compreender a Tua vontade, para que possamos, meu Deus, praticar a Tua palavra como nos foi falado nesta noite. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente ouve a palavra, como foi dito agora, eu estava ali pensando, a palavra ela entra nos nossos ouvidos e pode sair, de repente pode sair, ou nós podemos segurá-la. Uma vez que nós seguramos a palavra e a gente confessa esta palavra, acredita naquilo que está sendo falado, que Deus está falando conosco, nós temos a oportunidade então de praticar.
Uma vez que a gente pratica a palavra, a gente vai construindo um alicerce. De repente, você não vê que está exatamente construindo um alicerce. Você só vê que você está obedecendo o que a palavra está te dirigindo. Mas uma vez que nós estamos obedecendo, a Bíblia diz que nós estamos construindo uma fortaleza, uma casa segura. E essa construção, ela se estabelece no mundo espiritual. A tua vida vai sendo estruturada, vai sendo fortalecida. Por quê? Porque a tua casa precisa ser uma casa segura. Por quê? Porque virão provas, virão testes para provar, para não só provar, mas para trazer destruição à sua casa. Aos olhos de Deus, você está sendo provado. Aos olhos do inimigo, haverão então operações com ímpeto contra a tua casa. Isso acontecerá com todos os homens, em todos os pontos, em todos os segmentos, em todas as fases da vida. Mas a palavra nos disse que se nós praticarmos o que a palavra nos orienta, nossa casa ficará firme. Não vai queimar as nossas finanças da família, da nossa empresa, daquilo que fazemos. Nossos filhos terão estrutura, terão fortalecimento, uma coisa vai funcionar. E alguma coisa que a irmã falou também, não quero pregar sobre aquilo que ela disse, mas tem a ver com a palavra aqui que vamos pregar, é que também pode haver um desmoronamento, uma destruição. Há ainda uma saída, mas terá que se fazer tudo de novo. Quando se devassa, quando se destrói algo, principalmente que se refere à nossa habitação, à nossa segurança, então começa todo um ciclo de novo. Então, esse desmoronamento, Deus quer que a gente seja cauteloso sobre isso, para que nós não venhamos a ter que fazer as coisas novamente. Esse texto aqui que nós lemos é um texto muito interessante, que fala de um momento de desmoronamento de uma casa que não fora bem edificada. E no contexto anterior, nos versículos que antecedem o capítulo 21, Jesus aqui, nesse contexto, ele se apresenta encontrando com 7 dos seus discípulos no mar de Tiberíades. E aqui ele já está ressuscitado dentre os mortos. E ele aparece lá na praia. E ele fica vendo lá o barco que Pedro e os outros discípulos estão ali pescando. E Jesus ali percebe algo tremendo, há um cardume de peixe que está à direita, passando pelo barco. E eles haviam passado a noite inteirinha se esforçando, labutando, para que pudessem pescar algum peixe, alguma coisa, e nada conseguiram. Então, Jesus manda que eles joguem a rede ao lado direito. Quando Jesus manda, João, que escreveu este livro, ele percebe que é alguma coisa assim, que aparece algo que já aconteceu, ele identifica, porque no começo do ministério de Jesus, quando ele chama Pedro e João, aqui é o final, acontece a pesca maravilhosa, Jesus manda que eles jogassem a rede também. Então Jesus o identifica, diz a Pedro, Pedro então sai nadando à frente ao encontro do Senhor,
com aquela resolução e com aquela firmeza que lhe é característica, e ele vai então, e os outros vêm trazendo aquela quantidade de peixe. Diz a Bíblia que eram 153 grandes peixes. E João ficou impressionado, porque as redes não se romperam. E eles então chegam, Pedro chega primeiro, eles outros chegam, Jesus já está ali, há um braseiro ali feito, já há peixes ali sendo assados, Jesus está assando os peixes. Jesus pede que eles tragam mais peixes, eles colocam os peixes ali, e de repente Jesus senta para comer com eles, e ao terminar, Jesus faz perguntas, e faz perguntas a Pedro, e Jesus pergunta a mesma coisa, 3 vezes a Pedro, e a pergunta é a seguinte: Simão Pedro, você me ama? Simão Pedro, você me ama? Simão Pedro, você me ama? Queridos, eu quero falar agora sobre este insistente e perseverante amor de Deus. Em primeiro lugar, a meu ver, poucas histórias humanas e bíblicas ilustram melhor esta realidade do que a vida do apóstolo Pedro. A maneira como ele viveu, como ele existiu, os conflitos, as crises, a luta, a humanidade frágil deste homem, é um quadro na vida deste homem de desesperança. É um homem extremamente conturbado e de tantas reações diferentes. Então, em primeiro lugar, o temperamento de Pedro decepcionava profundamente, como o temperamento de alguns de nós nos decepciona. Pedro era um homem de rompantes incontroláveis, de expressões de sanguinidade, de uma erupção irreprimível, e ele era capaz de manifestar estas reações nas mais contraditórias situações. Pedro era um homem que tinha os nervos à flor da pele. A Bíblia diz, logo a princípio, na pesca maravilhosa, no começo da sua caminhada, quando ele fora chamado, que quando ele teve aquela pesca maravilhosa, não esta que eu acabei de ler, mas a anterior, ele chega para Jesus e diz algo tremendo. Ele diz assim: olha, retira-te de mim, ó Deus, porque sou pecador. Olha o que ele teve coragem de falar para Jesus. Há outro momento que Pedro, ele está andando sobre as águas, e de repente ele está andando sobre as águas, porque Jesus está andando sobre as águas, e o chama, e de repente ele pede para andar, e ele começa a andar, e ele diz assim: se és tu, manda-me ter contigo. E ele sai na direção de Jesus, andando da mesma forma que Jesus está andando no alto mar, e de repente ele tinha fé para ir, ele tinha uma fé intensa, uma fé enorme, mas de pouca duração. E ele começa a naufragar. Se Jesus nos estendesse a mão, eu teria morrido afogado. Outro ponto interessante de Pedro, ele está no momento com Jesus e ele tem uma confissão, um rompante teológico tremendo, com muito significado. Ele diz assim: se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, quando ouve isso fala: olha, Pedro, você é bem-aventurado. E no mesmo instante Jesus fala que ele tem que ir correr, que ele tem que ir à cruz,
que ele tem que passar pela paixão. No mesmo momento, Pedro repreende, e Pedro diz que não é nada daquilo. Ele diz, em outras palavras, que os pensamentos de Jesus são pensamentos depressivos, que ele diz, em outras palavras, que Jesus é um Messias melancólico, que Jesus tem ideias de autoflagelação. Ele começa a dizer a Jesus que de modo algum isto acontecerá. Neste exato momento, Jesus diz a ele, não tão somente a ele, mas diz a Satanás, que está usando ele. No mesmo momento que ele foi usado por Deus, o seu desequilíbrio levou a ser usado por Satanás. Então Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Queridos, Pedro, ele foi capaz de ter tanta fidelidade a Jesus, que ele chegou a dizer, ainda que todos te deixem, eu te seguirei contigo para a morte. Eu estou ao teu lado para sempre. Em seguida, quando veio a escuridão, e quando veio a depressão terrível, Jesus é preso, Jesus é levado à casa de Caifás. Ele vai seguindo e vai se escondendo na escuridão, acovardadamente. Este homem, ele vai encobrindo os seus rastros naquela noite escura. Queridos, o Pedro não tinha um problema tão sério, ele não tinha um problema muito sério só com o seu temperamento, mas com o seu caráter. O decepcionava imensamente. Ele tinha um temperamento difícil, mas não só um temperamento difícil, ele tinha um caráter quebrado. E quem tem problema no caráter é uma dor, é uma decepção mais latente, é mais profunda. Olhe bem, Pedro, ele vai seguindo Jesus quando Jesus é preso e levado à casa de Caifás. E ele é levado àquela casa e ele vai entrando ali no lugar onde Jesus está. Jesus vai sendo levado para dentro para ser torturado, para ser machucado, para ser açoitado. Ele fica ali. E ele fica ali observando. Ele está seguindo Jesus à distância. E ao ser descoberto como um possível seguidor de Jesus, ele nega. Diz a Bíblia que ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega, ele jura, ele praqueja, ele usa palavrões impróprios, ele abomina, ele aborrece, ele muda completamente a sua personalidade. Que dor! Pedro não tinha só um problema de temperamento e também com caráter, mas ele absorveu um problema terrível com o seu mundo psicológico. Ele ficou enfermo, psicologicamente falando. Ele foi um homem que se encheu de conflitos, de contradições, de crises de temperamento, de fraqueza de caráter, e ele negou Jesus. Ele disse aqui, eu não sei quem é esse homem. Quando a gente vê essa expressão contada por Lucas, vai detalhando este extremo da vida de Pedro. Quando ele está ali naquele lugar onde Jesus foi levado para ser torturado, Jesus é levado, ele é trazido, depois que é retirado, ele passa, e o olhar de Jesus avista o olhar de Pedro. Os dois olhares se encontram ali naquele exato momento. O galo canta 3 vezes. Ele abandonou, ele decepcionou e ele negou Jesus cara a cara. Pedro traiu e Pedro se escondeu. Ele chorou profundamente, amargamente. Chorou o fel da alma, chorou absinto. Mas em segundo lugar, para a gente entender aqui, no meio
dessas fraquezas, das nossas fraquezas, que Jesus vem e demonstra que não desiste de nós. Queridos, esse homem está fragmentado, destruído, cheio de pesadelos, a sua autoimagem está reduzida, desistiu de crer, ele volta à mediocridade, as suas ideias, os seus sonhos, tudo que ele planejou fazer e ser, quando ele encontrou Jesus, tudo caiu por terra, toda a sua estrutura foi lançada ao lado, ele não tinha mais esperança, não tinha mais jeito de viver, era um homem sem ambição. Aqui nesse texto, diz a Bíblia que ele voltou à profissão antiga. Ele deixou de ser apóstolo, ele deixou de ser pastor, ele deixou de servir a Jesus, ele abandonou a obra de Deus. Interessante que Jesus não desiste do perdão. Eu fico impressionado com isso. Ele não desiste de se manifestar com insistência divina na pessoa humana. Há alguma coisa tão detalhe tão importante que, primeiramente, Jesus manda um recado para Pedro. Preste bem atenção. Quando Jesus ele ressuscitou, Maria Madalena e uma amiga vão ao encontro lá no túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Ali, quando ela chega, aquela pedra que fora colocada sobre o túmulo, o selo, era o selo romano, para que ninguém abrisse aquele túmulo, ela foi aberta. Os soldados romanos estavam aterrorizados, porque viram todo aquele movimento, aquele terremoto, e perceberam tudo o que aconteceu ali, eles não puderam evitar. Mas quando as mulheres chegaram ali, elas viram um anjo, ironicamente, sentado sobre a pedra. E o que o anjo disse? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Ide dizei a seus discípulos, note bem, ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que se dirijam a Galiléia e lá o verão. Que coisa impressionante, essas mulheres, elas voltam ao cenáculo maravilhadas, eufóricas, e dizendo: olha, um anjo nos apareceu, Jesus ressuscitou, ele mandou que nós fôssemos para a Galiléia, lá ele vai se apresentar, lá ele vai se manifestar. E Pedro ouviu aquilo, e aquilo não significava muito para ele. Ele era um traidor, ele era uma pessoa que traiu a si mesmo, o seu coração, o seu ideal, a sua vida. Mas de repente elas param e dizem: ah, Pedro, nós temos um recado especial para você. Você não pode faltar. Jesus mandou dizer que você não pode faltar. E ele vai. E ele fica ali, espera, e ele cansa de esperar. E ele então vai e volta para o seu trabalho normal, como já falei. Ali havia um encontro, não havia um lugar marcado, mas não a data exatamente marcada. E ele entra no barco e ele vai cuidar da sua vida, vai apanhar os seus peixes, e agora ele já não consegue mais fazer a coisa como fazia anteriormente. E aí Jesus se manifesta: amigos, vocês têm alguma coisa para comer? Que coisa tremenda, queridos. E eles puxam, e aparece aquela mão de um montão de peixes. Olha, em terceiro lugar, que eu quero falar nesta noite, é que a questão básica é que Jesus faz para levantar o caído. A questão básica é o que Jesus faz para levantar o caído. Que ele não desiste de nós, sabemos disso, mas ele vai fazer o que ele vai fazer para levantar você dessa situação
de destruição. O que Jesus faz para solucionar o problema da nossa alma? É esse ponto que eu quero chegar. Você deve saber uma coisa, que o segredo de uma vida é o amor. Nós estamos convivendo e vivendo os resultados do nosso amor. O amor é aquilo que efetivamente apega o nosso coração. O amor à verdade, o amor à mentira, o amor àquilo que prioriza a nossa existência. Então, olha como Jesus cura o coração deste homem ao aproximar-se dele. Jesus chega para ele e diz: Simão Pedro, tu me amas? Como é que vai o seu amor? Simão Pedro, tu me amas? Como é que vai o seu amor? Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Olha como Jesus é diferente. Se eu fosse pastor de Pedro, nesta situação, talvez eu tivesse manifestado algo bem diferente. Se você fosse Jesus neste lugar, neste exato momento, diante de uma pessoa que te traiu muitas vezes, que xingou, que blasfemou, que negou, mas olha a reação de Jesus sobre ele. Simão Pedro, tu me amas? Uma única pergunta, uma pergunta importante, porque o amor está ligado à obediência. Volto a dizer, o amor está ligado à obediência. Quando a gente ama, e ama a Jesus, nós ficamos enfermos deste mundo. Há alguma coisa assim que nos enferma, que nos constrange, que cria uma obsessão para o serviço, para a fidelidade. O amor responde. O amor responde. Quando a gente ama verdadeiramente, o amor responde. E para que nós possamos ter uma casa estruturada, e para que outros possam se abrigar a esta casa que nós estamos construindo, uma casa de fé, nós precisamos amar. Amar a Jesus, a Deus, acima de todas as coisas. Senão as coisas não vão funcionar. Senão não amaremos nem as pessoas. Porque o amor de Deus é que cria a força suficiente para a verdadeira vida e para o nosso próprio bem. Pedro, tu me amas? Pergunta Jesus 3 vezes. Foram 3 vezes que Pedro negou a Jesus. E por 3 vezes Jesus pergunta a ele: Simão Pedro, tu me amas? Ele teria que com a sua boca queimar estas confissões negativas. Jesus está olhando para o seu coração. E ele responde as 3 vezes: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então Jesus diz: segue, começa tudo de novo. É tão impressionante isso. Só há 2 lugares no Novo Testamento que fala que usa essa palavra no grego, braseiro. Era no momento que ele estava ali no pátio do sumo sacerdote, que ele traiu a Jesus 3 vezes, e no momento em que Jesus está novamente com ele, o braseiro posto, e que Jesus pergunta 3 vezes a ele se ele ama, e ele responde 3 vezes que ama. E Jesus fala: então você vai me seguir. Pedro, a partir daí, teve uma nova oportunidade. Ele aproveitou profundamente esta nova oportunidade. Queridos, e ele fala numa das cartas
que ele escreveu em 1 Pedro, ele diz assim: ora, olha que coisa impressionante, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que Jesus está nos dizendo? Se nós quisermos, é possível uma nova oportunidade. Eu não entendo essa questão da graça de Deus, favor de Deus. Eu tenho um princípio de vida que eu nunca cobro de ninguém um favor, porque um favor é algo que você tem a obrigação de dar. E se quiser, eu não cobro. Mas a graça de Deus, ela se estende a todos os homens. Alguns têm uma oportunidade só. Eu conheço o caso de alguém que teve só uma oportunidade. Outros têm muitas oportunidades. Mas o que nos fere, o que nos cabe, é aprender a oportunizar a nossa vida. Como que você é diante de uma oportunidade na sua vida? De um negócio, por exemplo. Quando te abrem uma porta para a sua vida melhorar financeiramente, como que você age? Você é rápido, você é ligeiro e perseverante, insistente. Isso daqui é meu avô dizia que o cavalo aparece encilhado na nossa porta poucas vezes. Agora eu te pergunto, como que nós agimos diante da oportunidade de Deus? Como que nós agimos? Quando a gente ouve a palavra de Deus e a palavra vem aos nossos ouvidos, que oportunidade maravilhosa. E uma coisa muito interessante, que não dá para você simplesmente começar amanhã. Não dá, a gente tem que começar hoje, porque vão se formar, é uma estrutura que demora a vida toda para se formar uma estrutura bem feita. Uma pessoa, ela pode se queimar espiritualmente, até se acostumar tanto com as coisas de Deus, que de repente vai para a igreja, vai para o trabalho, volta para casa, vai para a igreja, volta para o trabalho, vai para casa, parece que está fazendo a coisa tudo certa, mas já está queimada espiritualmente, não tem mais sabor às coisas de Deus. Oportunidade. Nós precisamos segurar esta oportunidade. Pastor, como que eu faço para segurar esta oportunidade? Eu te pergunto, você ama Jesus? Você ama Jesus? Quando Jesus fala, Simão Pedro, tu me amas? Ele fala, eu te amo. Então Jesus fala, faça isso. E ele pergunta, Simão Pedro, tu me amas? Ele fala, eu amo. Então Jesus fala, faça isso. Toda vez que nós estamos diante de Jesus e Ele, como nos está perguntando nessa agora, tu me amas? Então Ele diz, faça isso. Porque Jesus diz que a obediência é o sinal do nosso amor. Quem ama, obedece. Não adianta ter palavras. Não adianta ter palavras. Por isso é de fundamental importância esse Jesus que está disposto, enquanto nós vivermos, a nos amar insistentemente, com perseverança. Quantos recebem essa palavra? Digam amém, Jesus. Amém. Se apegue a isso. Enquanto você pode ouvir, se apegue a isso. Queridos, nós estamos vivendo momentos de sequidão espiritual.
Nós estamos vivendo momentos de show, de movimentos, mais de vazios. Nós estamos vivendo momentos delicados. Por isso é importante agora nós nos apegarmos com esse Jesus maravilhoso. Eu deixo essa pergunta para você: você ama Jesus? Então cuida das minhas coisas, Jesus está falando. Você me ama? Então me obedeça. Você me ama? Cuida das minhas coisas. Vamos fechar os olhos nesse momento. Vamos orar. Que pergunta que provém de uma resposta. Responda para Deus, para Jesus. Jesus te pergunta, você responde? Como está o teu coração até tão frio? De repente os nossos corações podem estar num estado de tanta necessidade. Isso é por causa da distância, dos tropeços, das raivas, das antipatias. Pai querido, é uma noite de batalha, de guerra. É uma noite que nós nos encontramos muitas vezes abatidos, como Pedro estava, humilhado, decepcionado consigo mesmo. Mas naquele exato momento, Senhor, Tu o confrontaste dizendo: Tu me amas. E mesmo nos desequilíbrios da sua natureza, Ele, lá no fundo, ao encontrar com Jesus, percebeu que Jesus era o seu amor. A pergunta que está presente agora é: quem é o teu grande amor? Por quem você daria tudo, faria tudo? Por você mesmo? Por alguma pessoa? Mas se você amar Jesus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, você vai conseguir amar o teu próximo e vai vencer. Pai querido, nesta noite nós nos debruçamos e caímos aos teus pés, humilhados e desejosos de receber uma gota da tua graça, favorecimento misericordioso. Renova o nosso entendimento e que não percamos a oportunidade, na sensibilidade que possamos ter e estar, de nos quebrantarmos diante de Ti, Senhor. Ó Deus amado, o problema não está no próximo, está em nós. Ó Deus querido, o problema não está ali nem acolá, mas está dentro de nós. São as nossas faltas. Ó Deus amado, o nosso temperamento, o nosso caráter. Ó Deus amado, é a nossa vida que é tão volúvel, que nos leva, Deus, muitas vezes a querer e não querer o Senhor. Mas neste momento, confrontados com o Senhor, nós estamos declarando que nós optamos e escolhemos te servir, te amar, e se é necessário fazê-lo, faremos, começaremos tudo de novo, em nome de Jesus.